Olá, amigos. Inicia-se mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. A gratidão pela sua audiência, pela sua companhia e a gratidão também pela presença do nosso querido Divaldo Pereira Franco. E nós temos aqui a grata oportunidade de também levarmos um tema muito importante, que são as síndromes. É um conjunto de sinais, um conjunto de sintomas que determinam uma certa patologia. E assim nós começamos perguntando para o nosso querido Divaldo, da perspectiva espiritual, quais são as causas ainda não descobertas pela medicina, pelos cientistas, das síndromes de maneira geral, Divaldo? Allan Kardec, com muita propriedade, assevera que, em realidade, doente é o espírito. Aliás, a Organização Mundial de Saúde anui da mesma forma. E muitas vezes, até mesmo diante da violência, já asseverava Gandhi. Estamos diante de uma doença social. E temos que lutar contra a causa que está no espírito. Nas síndromes, nós vamos encontrar as causas ancestrais que decorrem da conduta do indivíduo e existências passadas. Muitas vezes, os comportamentos inábeis, prejudiciais, perniciosos e perversos esculpem no espírito a necessidade da reabilitação. E essa necessidade de reabilitação vem pela reencarnação em forma de síndromes que o perispírito traz e que se manifestam mais tarde através de transtornos que os cientistas, à medida que foram descobrindo, imortalizaram com seus nomes, ou como você disse, sugerindo nomes adequados para caracterizar essas variadas patologias. Algumas síndromes, Divaldo, elas são genéticas, né? Como a síndrome de Down, por exemplo. Outras não são genéticas, são próprias de comportamento, como você disse. Qual é a diferença, do ponto também de vista espiritual, essas que já vêm com uma condição genética, como a síndrome de Down, por exemplo? A condição genética impõe uma síndrome que nós chamaríamos de fenômeno expiatório, que o indivíduo não terá possibilidade de se libertar, pelo menos em toto. Poderá adquirir valores que lhe deem um equilíbrio relativo para uma vida saudável dentro das possibilidades no meio social. Aquelas outras surgem sem trazerem uma conotação hereditária, porém estão também íncitas no espírito, apresentando-se de maneira variada como timidez, como medo, como conflitos de comportamento, que irão abrir campo para as variadas síndromes que nós conhecemos mais tarde, como o transtorno do pânico, a depressão, os problemas graves de Alzheimer e outros tantos catalogados nessas patologias da atualidade. Essa síndrome do pânico, já que você citou entre uma delas, você sabe que ela só foi conhecida ou classificada, catalogada em 1980. Inclusive, pesquisando um pouco a respeito, são 89 síndromes já. E a síndrome do pânico, uma delas. Então, desde 1980 que ela está já aí sendo catalogada. Só que nós sabemos que ela é muito antiga. Desde quando já a síndrome do pânico se encontra na humanidade, Divaldo? Desde priscas eras. Se nós observarmos o próprio nome do pânico, é uma proposta que veio da tradição grega. Quando o deus Pan tomava conta das suas imensas propriedades e o indivíduo atravessava suas fronteiras, ele aparecia. Então a pessoa tinha um choque de pânico, graças ao deus Pan. Portanto, os gregos já conheciam perfeitamente a síndrome do pânico. E foi um psicólogo da Costa que fez a classificação, porque ela estava embutida no transtorno da depressão. E observando as síndromes, as características, ele procurou selecionar aquelas que levavam este pavor ao indivíduo e aquelas que permaneciam como fenômenos netamente depressivos. E existe uma correlação, Divaldo, entre estresse e pânico? O estresse é um dos fatores desencadeadores do pânico. Muitas vezes a pessoa não se sente estressada. Vai somando esses conflitos até que as neurocomunicações experimentam grandes descargas, ora de dopamina, ora de adrenalina e outras substâncias, realizando em determinados momentos o surto,
que é o transtorno do pânico, com consequências imprevisíveis. O curioso é que a maioria do paciente tem a sensação de morte. Nada obstante, na história da medicina, ninguém nunca morreu no momento do surto do pânico. Mas a sensação é tão cruel que o indivíduo prefere, às vezes, até a morte, fugir, saltar num abismo para libertar-se daquela sensação desagradável. Divaldo, essa vida, principalmente nas grandes cidades, essa vida agitada, corrida, com pouco significado espiritual, com pouca busca nesse sentido, também é uma das causas, Divaldo? Eu acredito. Pelo menos é um fator desencadeante. A necessidade de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. A pressão do relógio, os conflitos que o indivíduo vai adiando, o narcisismo que impõe à criatura a necessidade da aparência em detrimento da sua realidade. A ânsia pelo poder, pelo ter para desfrutar, criam no sistema nervoso um tal impacto que vão essas condições perturbar profundamente a harmonia das neurocomunicações. E então, de repente, o indivíduo faz a síndrome do pânico, quando poderia ter uma vida mais tranquila. Eu li há pouco tempo uma página do Espírito Joana de Ângeles, e ela diz que não nos devemos preocupar com o passado. Não existe mais, está em nossa memória, nem com o futuro, que ainda não existe, a depender exclusivamente do nosso presente. Então, uma psicoterapia preventiva à síndrome do pânico, assim como curadora, esse estado de paz, de confiança na nossa realidade. Como disse muito Jesus, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Deixai a cada dia o seu próprio saldo, a sua própria preocupação. Então, com isso, nós podemos ter uma vida saudável. E se o pânico já se nos instalou, naturalmente, graças à orientação especializada do médico, do psicoterapeuta, fazer também a nossa parte. A confiança irrestrita em Deus, a coragem para lutar, abraçar o ideal, para naturalmente tudo isso contribuir de uma forma psicossomática em nosso reequilíbrio, em nossa saúde. Parte do que você está dizendo, eu fiquei muito feliz em constatar na internet, quando você clica Síndrome do Pânico mais Joana de Ângeles, o livro Autodescobrimento, que é um dos livros onde o que você diz a respeito de passado, presente e futuro, ela traz essa lição tão importante. E ela diz também que, e as pesquisas também comprovam, que a incidência de síndrome do pânico é 2 vezes maior em mulheres do que em homens. E aí, como fica, Divaldo? O que você diz sobre essa estatística? Os hormônios femininos, graças à sua faculdade de sensibilizar a mulher, têm mais possibilidade de abrir campo a preocupações. A mulher, finalmente, graças à afetividade, aos seus sonhos de autorrealização, que todos temos, mas na mulher tem um caráter muito especial, cria expectativas e ansiedades e, de certo modo, um inconformismo, mesmo inconsciente. Os fenômenos anteriores de perseguição à mulher, a perda dos seus direitos, que lentamente vão sendo conquistados, contribuíram muito para fazer da mulher um ser mais frágil. E graças a esse conceito de fragilidade, ela sempre está procurando, mesmo que inconscientemente, uma proteção, um apoio, uma segurança. E graças a isso fica mais sujeita ao transtorno do pânico, à síndrome do pânico, do que o homem. As estatísticas às vezes revelam que em 5 indivíduos, 4 mulheres ou 3 mulheres terão muito mais probabilidade de ter a síndrome do pânico do que o homem. Outra coisa que também me chamou a atenção é a idade. A incidência maior do síndrome do pânico, ela é constatada entre 18 e 35, 40 anos. Também, o que podemos pensar a respeito? É no grande momento da busca da realização. O desejo de aproveitar o tempo naquele instante, nessa faixa da idade que é tão apetecível, e o medo de não ter essa oportunidade, graças também a um conflito anterior. Eu me recordo que, no meu tempo, foi publicado o livro de Honoré de Balzac, A Mulher dos 30 Anos, e surgiu no mundo inteiro, no Brasil em especial, o conceito de solteirona. A mulher, depois de 30 anos, estava quase condenada a não ter um parceiro, a ser uma pessoa solitária. E no inconsciente isso ficou embutido. Entre os 18 e 30 anos há essa expectativa de realização. Até os 35 já tem aquela marca que define o período em que talvez as esperanças estejam diminuídas.